E aí, galerinha, beleza? Hoje é aula de números complexos na forma trigonométrica ou polar. Bom, conforme eu falei anteriormente, lá no início das aulas, de números complexos, a forma algébrica do número complexo é isso aqui, ó, A mais BI. A forma polar, a gente vai transformar da seguinte forma, olha, para calcular o argumento do número complexo, a gente usa o seno, o seno do ângulo B sobre o módulo de Z e o cosseno do ângulo A sobre o módulo de Z. Se a gente mexer algebricamente nisso aqui, olha, por exemplo, eu quero saber o valor do B, eu passo esse Z que está dividindo, passo ele para lá multiplicando, beleza? Então, passando esse Z para cá multiplicando, o B vai ficar módulo de Z vezes o seno de alfa. E o A a mesma coisa, eu passo o módulo de Z para lá multiplicando, então o A vai ficar módulo de Z vezes cosseno do ângulo alfa. Tá legal? Se na minha forma algébrica é A mais BI, na forma polar, olha, o número complexo ele vai ficar assim. A módulo de Z vezes cosseno do ângulo alfa, beleza? Então é isso aqui, olha. O A é Z cosseno do ângulo alfa. Mais B, o B é módulo de Z vezes, seno do ângulo alfa vezes I. Beleza? Isso aqui, então, é A, e isso aqui é B. A mais B vezes I. A, B. Beleza? Aí a gente dá uma organizada aqui, olha, o módulo de Z está multiplicando aqui, a gente pode colocar ele em evidência e tal, para ficar mais bonitinho, A forma polar, então, do número complexo vai ser assim, módulo de Z vezes cosseno do ângulo alfa mais I seno do ângulo alfa. Beleza? Então, a forma polar é desse jeitão aqui, olha. Módulo de Z vezes cosseno de alfa mais I seno de alfa. Se eu fizer a distributiva aqui, ó, do módulo de Z aqui vai voltar a ser isso, o módulo de Z ali vai voltar a ser isso. Beleza? Então ele tem essa cara. Agora nós vamos entender como deixar um número complexo na forma algébrica, escrever esse número complexo, ó, A mais BI, nessa forma aqui. Bom, primeiro de tudo eu preciso do módulo de Z. Tá legal? O módulo do ângulo Z, a gente já aprendeu na aula de módulo que o módulo ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado, ou seja, o módulo é igual a raiz quadrada do A ao quadrado do 2 raiz de 3 ao quadrado mais o módulo mais o B ao quadrado menos 2 ao quadrado, tá? Isso aqui então vai ser igual a raiz quadrada. 2 ao quadrado é 4, raiz quadrada de 3 ao quadrado é 3. Então é 4 vezes 3 mais menos 2 ao quadrado é 4. Beleza? Isso vai ser 4 vezes 3, 12, mais 4, 16. Raiz quadrada de 16, que é igual a 4. Bom, o módulo de Z, então, é 4. Módulo de Z a gente já tem. Agora precisa saber o ângulo, Cosseno do ângulo e seno do ângulo ali, que é a representação desse número complexo no plano complexo
tá aí o ângulo que ele forma com a reta real que a gente aprendeu no cálculo do argumento. Então vamos pensar aqui, olha, eu tenho esse número complexo, eu vou fazer um rascunho aqui do plano complexo, tá? Uma coisa bem à mão mesmo. Essa é a parte real e essa é a parte imaginária. Eixo real e eixo imaginário. Bom, o A, a parte real aqui é 2 raiz de 3. Bom, raiz de 3 a gente viu... Ai, desculpa. A raiz de 3 a gente viu que a raiz de 4 é 2, raiz de 1 é 1, então raiz de 3 é um número entre 1 e 2. Então 2 vezes isso aqui é um pouco mais de 1,5, né? Vamos pensar em 1,8. 2 vezes 1,8 mais ou menos dá 3,6. Então a gente vai pegar mais ou menos aqui 1, 2, 3. Vamos prolongar esse eixo real aqui. 3,6, 1, 2, 3, o 4 seria aqui, então 3,5 mais ou menos, vai. Então 2 raiz de 3, ele é positivo, ele vai ficar mais ou menos aqui, ó, 2 raiz de 3. E o menos 2, beleza? A parte imaginária, então, é menos 2. Olha, a gente viu que esse número complexo, então, ele tá aqui no quarto quadrante. Quarto quadrante, beleza? Essa informação é importante para a gente. Então vamos lá, para a gente descobrir o ângulo, através da tangente, né? Tangente do ângulo alfa, é B sobre A. É menos 2 sobre 2 raiz de 3. Isso aqui, a gente vai tirar essa raiz de 3 aqui do denominador, né? Vamos racionalizar esse denominador. Então vamos multiplicar a parte de baixo por raiz de 3 e a parte de cima também por raiz de 3 para a gente tirar isso aqui. Então 2 raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 2 raiz de 3 ao quadrado. Raiz quadrada ao quadrado eu só tiro o número, né? É a mesma coisa que 2 raiz de 3 vezes raiz quadrada de 3, 2 vezes raiz quadrada de 3 ao quadrado, que é 3. E aqui, 2 vezes raiz de 3, 2 raiz de 3. Aqui vai ficar, eu posso simplificar aqui, né, que eles estão se multiplicando. Então aqui vai ficar raiz de 3 sobre 3. A tangente, tá? A tangente do ângulo, raiz quadrada de 3 sobre 3. Bom, nós precisamos, aqui como a gente já conversou, a gente precisa colocar em radianos, tá? Raiz quadrada de 3 sobre 3 é o ângulo de 30 graus, beleza? Só que ele está no quarto quadrante, então não é um ângulo de 30 graus. 30 graus seria no primeiro quadrante, olha. Seria aqui, 30 graus. Como nós já conversamos, a gente espelha ele aqui, certo? Então, olha, se essa daqui é raiz, se essa reta aqui é a raiz de 3 sobre 3, essa aqui então, olha, raiz de 3 sobre 3 é essa daqui. É essa reta aqui. Bom, se ele tem 30 graus lá em cima, ele tem 30 graus aqui embaixo. E o ângulo que eu preciso é esse daqui, olha. Lembra? A partir do eixo real aqui da parte positiva, olha. Essa volta toda, tá? Se aqui eu tenho 30 graus, a volta inteira é 360, então esse ângulo aqui é 330 graus. Certo? 330 graus, então. Aí eu tenho que transformar em radiano. Se 180 é π radiano, 330 é x. Multiplico em x aqui, então x é igual a 330 π sobre 180. Simplifico aqui. Dá para dividir os dois por 3, né? 33 dividido por 3 dá 11. 18 dividido por 3 dá 6. Então aqui, olha, 11 π sobre 6.
Se a tangente do ângulo é raiz de 3 sobre 3, o ângulo é de 30 graus, mas no quarto quadrante, então ele é 330 graus. E isso em radianos é 11 π sobre 6 radiano. 11 π sobre 6. Agora eu vou substituir, olha, eu tenho módulo e eu tenho ângulo. Tenho módulo, tenho ângulo. Agora é só eu substituir, olha. Então, esse número complexo aqui, na forma algébrica aqui, se eu transformar ele para a forma polar, ele vai ficar módulo de z, que é igual a 4, cosseno do ângulo alfa, que é igual a 11 π sobre 6, mais I seno do ângulo alfa, que é 11 π sobre 6. Então, colocando esse número complexo na forma algébrica, na forma polar, ele vai ficar dessa forma aqui. Beleza? Então vamos lá. É um pouco trabalhoso, mas não precisamos disso. Isso foi só para mostrar como chegamos nisso aqui, tá? Essa é a forma polar, ou forma trigonométrica. Precisamos calcular apenas o módulo, né, para transformar ele na forma algébrica para a forma polar. Precisamos apenas calcular o módulo e calcular o ângulo para a gente colocar aqui. Belezinha? Certinho, gente? Dá o trabalhinho aí, mas é tranquilo, hein? Exercitando a gente fica craque. Beleza, então? Um abraço, até a próxima.